Meus amados irmãos, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez, amém? Eu estou fazendo aqui essa segunda parte do testemunho, porque eu quero dar ênfase a promessas que Deus já realizou. E que eu não dei muita ênfase, eu dei mais ênfase na live do testemunho, na minha vida passada, e do que o Senhor fez. Mas não falei das promessas. Deus, Pai do Senhor Mateus Silva, Pai do Senhor Varão, olha o Mateus aí, glória a Deus. Então eu quero dar ênfase da segunda promessa maior que Deus fez na minha vida, que se cumpriu. E o que eu passei para poder chegar nessa promessa. Isso vai trazer um esclarecimento para muitas pessoas que estão preso em coisas ou em situações que não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus quer para você, mas por falta de entendimento e compreensão da obra que Deus está realizando na vida da pessoa, a pessoa tem dificuldade de compreender o trabalhar de Deus. Em Isaías 55, o versículo 8 fala que os caminhos de Deus, eles são diferentes dos caminhos dos homens. Os pensamentos de Deus são maiores do que os pensamentos dos homens, assim como o caminho. Porque Deus ele conhece todas as coisas. Você vê o presente agora. Você vê o que está diante dos seus olhos. Mas você não vê o trabalhar de Deus lá na frente. Quando Deus fez a separação, e eu não sabia que isso era um propósito de Deus, da pessoa que eu morava, que a gente morava junto, através dela, Jesus me trouxe para a presença dele. E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, de todas as pessoas que participou da minha vida, porque foi através dessas pessoas que eu conheci o verdadeiro evangelho. Eu louvo a Deus pela vida de todas elas, todos eles. Porque Deus ele tem um trabalhar extraordinário na vida do ser humano na Terra, que o homem demora a entender. Certamente tem pessoas assistindo essa live que Deus já fez coisas nas suas vidas que vocês demoraram muito tempo, anos se passaram, anos, para você entender aquilo que ele estava fazendo. Para você ter uma ideia, tem palavras que Deus falou comigo no tempo que eu vivia com essa moça, que eu vi compreender há pouco tempo atrás. Porque como eu não tinha entendimento das escrituras, eu ainda não estudava as escrituras, mas depois que Deus foi fazendo a obra, eu fui estudando com tanta profundidade, que Deus foi revelando, me ensinando, fazendo eu entender as escrituras. Pois é a revelação de Deus para a nossa vida, mas essa revelação que é a palavra, a gente precisa do entendimento, que vem através de uma leitura aprofundada, diariamente, com o tempo, e o Espírito Santo de Deus ele vai trazendo ao entendimento devido à nossa capacidade que ele vai nos dando com o passar do tempo. Pois Deus ele nos dá estrutura primeiro para poder nos ensinar determinadas coisas. Ou isso funciona até também para a bênção. Deus nos dá bênçãos no tempo certo. Por que tudo tem um tempo? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Porque a gente precisa, quem vai receber a bênção precisa de estrutura. Deus não prepara a bênção, Deus prepara a pessoa para receber a bênção. Amém? Deus prepara a pessoa para receber a bênção. Então, quando houve essa ruptura, Deus levou essa moça para um lado e Deus me levou para outro lado. Eu fui para a casa da minha parentela, fui morar com minhas irmãs e ali
começou uma luta muito grande. Eu comecei a fazer a obra, fazendo a obra, indo para a igreja, mas ainda tendo esperança de um regresso, de restauração. Pois na minha mente eu pensava que Deus estava dando um tempo para nós, mas que depois Deus ia restaurar. Na minha mente, naquele momento, eu não tinha um entendimento, eu era um novo convertido, que nem sabia direito ainda o que era ser convertido, mas que eu tinha sido impactado e transformado pela palavra de Deus. Só que ali eu fui trabalhando, fazendo a obra, me envolvendo. O Mateus, que está aqui agora, eu congregava junto com ele. O Mateus é músico da igreja onde eu fui criado, em São Paulo, Assembleia de Deus, Brasil para as Nações. Pastor João, a sua esposa, pastor Levildo, um dos grandes amigos meu, está aqui o Mateus. Deus abençoe a tua vida, Mateus. Estou feliz de te ver aqui. O Mateus, a esposa dele, eles viram eu crescer. Está aqui uma testemunha ocular. O Mateus, ele viu eu crescer na graça e no conhecimento. Nós cultuando junto, fazendo a obra junto, subindo o monte junto, chorando junto, fazendo campanha junto. É impressionante o Mateus entrar aqui agora. Mateus é testemunho ocular do que Jesus fez na minha vida. E ali eu fui crescendo, irmãos, eu fui crescendo, e aquela sede, aquele desejo, né? E os irmãos, dentre eles o Mateus, sempre tinha vontade de me ver pregar, porque via o que Deus fazia na minha vida, no cotidiano, no relacionamento com eles, nos cultos nos lares, nas orações, nas buscas, na entrega, mas eu nunca tinha tido oportunidade. Com 3 anos de convenção, depois que fui batizado, tive a oportunidade, preguei, mas eles viram eu crescer, eles viram o que Deus fez na minha vida. Espera um pouquinho, Gabriel. Tá bom? Ele viu eu crescer. Então, voltando aqui nesse ponto central, eu quero falar, a maior promessa Deus já realizou e continua realizando na minha vida, que é a salvação. A maior promessa de Deus para o homem é a salvação, irmãos. 1 João capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E dentre outras promessas de chamado, de ministério, Deus fez muitas promessas. Mas Deus fez uma promessa na vida sentimental, para mim. E depois que aconteceu que houve essa ruptura, eu me separei dessa moça, a gente se separou, mas o tempo foi passando, passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e eu orava, e eu pensava que Deus ia restaurar isso na minha mente, de inexperiente, novo convertido, sem entender mundo espiritual, sem entender muitas escrituras, mas buscando, Deus fazendo eu buscar de uma maneira assim. Eu buscava tanto, às vezes eu lia a Bíblia o dia inteiro. Começava a ler a Bíblia às 7 horas, 6 horas da manhã, períodos que eu tive parado em casa, desempregado, eu começava a ler a Bíblia às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, em jejum, passava o dia inteiro lendo a Bíblia, 3 horas eu ia orar, voltava para ler de novo, 7 horas da noite eu parava de ler, e às vezes eu lia a Bíblia das 6 da manhã à meia-noite. Então, o conhecimento que, pela graça de Deus, eu assimilei até hoje, eu adquiri até hoje, praticamente, foi desse período do novo convertido, onde buscava exageradamente as escrituras, a oração, a consagração de 3 dias, de 1 semana. Era assim, aquele desejo ardendo, aquela chama ardendo dentro de mim. É assim o primeiro amor. É por isso que Jesus fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que para a gente voltar ao primeiro amor, porque apesar de estar fazendo a obra, estar ali pregando, mas com o passar do tempo o amor vai se esfriando, muita luta, muita provação, quedas e levante, perseguição, provações, a pessoa não vai entendendo essas coisas todas que acontecem no mundo espiritual, a pessoa vai desanimando, vai se esfriando. Esse primeiro amor é o amor da conversão que Jesus fala. É o amor da conversão. É o amor genuíno, é o amor ardente, onde você deseja, não vê a hora de estar no culto, não vê a hora ali de pregar, não vê a hora de falar de Jesus. Tudo é Deus para você, tudo é Jesus. Por quê? Porque arde. A porção, a graça é tão grande dentro de você que você não se contém.
Você quer Deus, você fala de Deus, todo assunto seu é Deus. Há um desequilíbrio na natureza humana pelo impacto do sobrenatural dentro da gente através da conversão. Isso é o primeiro amor, é o amor da conversão. E ali Deus me fazendo promessa, disse, ó, vou trazer a Rebeca, e Deus começava, vou trazer a Rebeca, essa foi a segunda grande promessa na vida sentimental. E passou um ano, e passou 2 anos, e eu pensando que era a mesma pessoa, mas Deus trabalhando em outro lado, em outra cidade, na minha vida sentimental, e eu pensando que era aquilo que eu tinha vivido. E fiquei preso por muito tempo nisso. Deus preparando algo maior e muito melhor, porque tudo que Deus te dá é bom. Tudo que Deus te dá é maravilhoso. Quando você espera dentro do propósito de Deus. As bênçãos do Senhor enriquecem e Ele não acrescenta dores. Provérbios 5, versículo 22. Provérbios 10, versículo 22. As bênçãos de Deus só vai enriquecer a nossa vida. E eu fiquei, agora imagina, eu viver a vida que eu vivia, pornografia, mundanismo, mulherada, bebida, e Deus me traz a convenção, transforma a minha vida, e me deixa 1 ano, aí 2 anos, aí 3 anos, 4 anos, sem ter relacionamento com ninguém. E ele falando da promessa, vou trazer a Rebeca, e por 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu fiquei pensando que era a mesma pessoa. Preste bem atenção nisso, que Deus vai falar com pessoas através dessa pontuação aqui. Eu estava preso em algo que não era para mim, que não era o que Deus queria para mim mais, porque ali tinha um propósito até certo ponto. E a partir de certo ponto, Deus ia fazer outra coisa, isso já estava na eternidade. Deus fez, mas eu estava preso naquilo. Eu estava preso naquele presente. E Deus já do outro lado trabalhando e me apresentando para outra pessoa. Então, 4 anos se passaram, eu fazendo a obra, eu pregando, evangelizando na rua, subindo no monte, na correria do cotidiano no reino de Deus, juntamente com o Mateus que está aí. Ele é prova, o Mateus pode falar, acho que até melhor do que eu, desse momento, dessa minha história que foi construída junto com ele. Ele que está aqui ao vivo. E eu sofrendo, será? Se vai acontecer, se não vai? Enquanto isso estava acontecendo comigo, Deus já estava me mostrando em sonho para outra pessoa no interior de São Paulo, que seria a minha futura esposa. Eu tive um casamento no mundo que foi destruído pelos vícios, da onde se gerou um filho e uma filha, o Alexandre e a Vitória. A gente tem um relacionamento bom com eles. E louvo a Deus pela vida deles. É o meu filho, a minha filha, meu sangue. A gente está sempre conversando. Mas o mundo destrói tudo. O ser humano, por causa do pecado, ele toma decisões precipitadas, toma um caminho diferente. Mas glória a Deus que Deus tem poder para restituir e fazer melhor, com uma nova visão, porque Deus ele faz com uma nova visão, porque o mundo tem uma visão, é visão de mundo. Mas quando Deus regenera o homem, ele tem outra visão, é por isso que ele nunca mais é a mesma pessoa. Guarde isso no seu coração. Se uma pessoa diz que foi regenerado, salvo por Jesus, ele nunca mais, ele ou ela, é a mesma pessoa. O comportamento, o caráter, os desejos, as vontades, tudo isso é impactado pela conversão. Se uma pessoa diz que é salva e não mudou o seu caráter, o seu comportamento, não houve conversão. Não houve nascimento de Deus. Nascer de Deus é ser outra pessoa. Você tem outra visão, porque você passa a ter a mente de Cristo. Amém? Então eu fiquei por muito tempo preso
naquilo que eu pensava que era o que Deus tinha para mim, enquanto Deus já estava preparando outra coisa melhor para mim. Mas eu esperei 4 anos. Oportunidades surgiram muitas de ter relacionamento com outras mulheres. Mas pelo fato de Deus estar falando, fica na posição, porque o que eu vou te dar, você não vai acreditar. Deus falava para mim assim em profecia. Disse, eu vou restaurar a tua vida sentimental. E eu vou mudar a tua história por completo. E passou assim, como eu repito, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quase 5 anos. Esperando a promessa. Enquanto isso, luta, tentações, pessoas, mulheres, mais mulheres surgiam, servas de Deus. Mas aí eu ficava na posição. Por quê? Porque Deus ia me dar um sinal. E ainda o meu coração estava preso no relacionamento que já não existia mais. Assim tem pessoas agora, presas em relacionamentos que já não é mais o propósito de Deus. Porque Deus tem algo melhor e maior para que glorifique o reino dele, o nome dele, porque tudo que Deus faz na nossa vida é para a sua glória e para a glória do seu reino. Depois de 4 anos, através de pedido de oração, eu conheci a minha amada esposa, missionária Sônia, que é minha esposa hoje em Cristo Jesus. Eu falo esposa em Cristo Jesus, porque o meu primeiro casamento que foi destruído pelos vícios, pelas drogas, pelo engano, eu não conhecia a verdade de Deus. Depois conheci uma pessoa que fiquei um tempo, e foi através dessa pessoa que Deus me levou ao conhecimento da verdade. Mas era até certo ponto. E Deus me deu a minha esposa, que é a missionária Sônia, o melhor da terra. Assim como Deus falou que era, é. Eu conheci ela através de pedido de oração. Como muitas pessoas me ligavam, falavam comigo pelo WhatsApp, eu tinha grupo, fazendo a obra, orava por muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, de todos os lugares. Eu passava a noite toda orando por essas pessoas, muito empenhado na obra de Deus. Então ela chegou até mim através de uma amiga que fazia a obra, uma irmã amiga minha, que mora em São Paulo, que fazia a obra junto comigo. Todos os dias nós estávamos em casas diferentes dentro da comunidade, da favela, ali fazendo campanhas e mais campanhas toda semana. Durante a semana e final de semana. E tinha muitas pessoas que faziam a obra comigo, e final de semana eu estava nas praças, juntamente com o pastor Alexandre, Mateus. Então a gente fazia muitas campanhas e pregava muito nas praças. Então, Deus estava trabalhando do outro lado, que é onde eu estou morando hoje, aqui em Campinas. Enquanto a missionária Sônia, minha futura minha esposa atual, a minha maravilhosa esposa, fazia a obra aqui em Campinas, viajava fazendo a obra, Deus falava para ela de mim. Ela passou um ano tendo um sonho comigo e não me conhecia. Então, depois de 4 anos eu esperando em Deus, na dispensação de Deus, renunciando todo tipo de prato, para que se cumprisse essa promessa, Deus me apresentou a minha atual esposa, depois da minha convenção. Deus me deu o melhor da terra e cumpriu mais uma promessa, porque Deus ele cumpre a promessa. Se você está debaixo de uma promessa, permaneça nela, porque Deus é fiel para cumprir. Mas ele cumpre quando você permanece na fidelidade. O tempo se passou, muitos anos, mas pela graça de Deus, o Senhor me capacitou a renunciar, a permanecer, e hoje eu estou desfrutando dessa bênção, que é a minha esposa, que Deus me deu. Ela foi a segunda grande promessa de Deus na minha vida. Porque Deus, ele é fiel. Então guarde isso, não fique preso naquilo que você acha que é para você. Porque Deus tem algo muito maior e melhor para você. Hoje eu desfruto de um casamento dado por Deus com a mente aberta, com a nova criatura.
entendendo os princípios de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus faz promessa, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre promessa. E tantas outras que estão se cumprindo dia após dia. Promessa de ministério, promessas de chamada ministerial. Eu tenho passado por muitas e muitas situações, mas cada uma delas só tem me acrescentado. Tenho crescido e amadurecido pela graça de Deus, juntamente com a minha amada esposa, que foi uma das grandes promessas que Deus me prometeu. E hoje eu desfruto desta promessa. E Deus me falava de um filho. No primeiro casamento, o casamento do mundo, eu tive o Alexandre e a Vitória, meus filhos. Hoje já está com 16, outra está com 21. Mas eu pensava em ter filho no casamento futuro. E Deus me falava que ia me dar um filho. Mas o filho que Deus me deu não é porque minha esposa atual gerou um filho. O Nicolas Gabriel, ele é filho da primeira filha, da segunda filha da minha esposa, por nome Raila. E aí a gente cria ele, a gente cuida dele e está debaixo de uma promessa, uma grande promessa. E quando eu conheci a minha esposa, Deus usou uma pessoa em profecia e pegou ele e colocou no meu colo, dizendo: esse é o filho que eu te falei. Você vai cuidar e zelar, porque ele vai dar continuidade à obra que tu está fazendo na terra, juntamente com a tua, que é a minha amada esposa, missionária Sônia. E hoje ele está aqui com 8 anos, sendo doutrinado pela palavra de Deus, indo para a igreja, porque Deus tem um grande chamado. Porque Deus não é Deus que só cumpre promessa e nos deixa, porque já cumpriu a promessa, não. Ele cumpre a promessa e ele continua mantendo, dando manutenção à promessa. E através de nós, levantando outras pessoas para dar continuidade à obra que ele realiza na nossa vida. É assim que Deus faz. Então, fica aí esse testemunho para a glória de Deus. Estou muito feliz por ver o Mateus. Deus abençoe, Mateus, a sua vida, a sua esposa. Manda um abraço para os irmãos aí, pastor Alexandre, pastor João, pastor Alivilda, todos os irmãos aí. Eu creio que um dia Deus nos concederá o privilégio de estar nos reencontrando novamente e glorificar o Senhor junto. Amém, meu querido? Vamos orar. Vou aproveitar aqui e orar pela vida do Mateus, a vida espiritual dele, o ministério, em nome de Jesus Cristo. Então guarda esse testemunho no teu coração. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Deus mudou a minha história e continua mudando. A cada dia mais eu vivo surpresas de Deus na minha vida. Porque Deus, ele é fiel. E é o único que não te abandona. É o único que não te deixa nos momentos difíceis. Deus não é Deus de momento. É Deus de sempre. Estarei convosco até a consumação do século. Ele é fiel, ele é verdadeiro e ele permanece para sempre. Você quer um amigo fiel? Eu indico para você Jesus Cristo. O Deus eterno, ele é fiel. O homem é falho, o homem tem as suas limitações, mas este não tem limitação. Ele é infinito. Não há largura, medida, profundidade para ele. Ele é o Deus soberano e criador de todas as coisas, que pode realizar todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, que pode mudar a tua história, como diz o ditado popular, com estalar de dedo. Assim. Ele pode mudar a tua história. Então, independente do que você está vivendo agora, você só precisa entender uma coisa. Você tem que se abraçar com as promessas de Deus. E a maior promessa, salvação. Se abrace com a promessa de salvação, pelo qual ele sofreu como sofreu. As demais promessas que faz parte do propósito do seu reino, mas que são promessas terrenas, na vida sentimental, na vida financeira, Deus ele vai cumprir no seu tempo determinado. Se ele ainda não cumpriu, é porque você não tem estrutura ainda para receber essa promessa.
Lembrando que eu falei que Deus não prepara a promessa. Deus não prepara a bênção, Deus prepara quem vai receber. Exemplo bíblico. Quando Deus cria o homem, ele cria no 6º dia. Deus já trabalhou 6 dias preparando tudo para o homem. E só depois que ele prepara tudo para o homem, ele cria o homem no 6º dia. Ou seja, tudo que era provisão para o homem, quando Deus cria o homem, já tem. Mas depois ele cria o jardim e coloca mais provisão dentro do jardim. Para o homem usufruir de tudo que ele criou. O que nós aprendemos aqui? Antes de Deus criar o homem, já tinha provisão tudo que o homem precisaria. Depois que Deus cria o homem, ele traz à existência o que não existia. Mais provisão. Romanos 4, versículo 17, na versão atualizada. O Deus que vivifica os mortos e traz à existência o que não existe. Só Deus pode trazer à existência o que não existe. A porta fechada que não existe, ele traz existência. A saúde que não tem no momento, talvez, na sua vida, ele traz a existência à saúde. Ele traz a existência à esposa, o esposo, o casamento da sua vontade para um propósito. Porque Deus não une somente pessoas. Ele une pessoas com um propósito que glorifica o seu nome. Quando ele fala de João 15, tudo que pedirem em meu nome eu farei. Mas ele fala, no versículo adiante, ele fala que essas orações que nós oramos, que ele responde, são orações feitas em cima daquilo que nós pedimos, que vai glorificar o nome dele. Porque Deus não dá nada para o homem que glorifica o homem e não glorifica ele. Deus, tudo que ele dá para o homem é para glorificar o nome dele, para manifestar a sua glória entre os homens. Esse é o Deus verdadeiro. Amém? Feliz, Mateus, mais uma vez. Um grande abraço, meu querido. Estou aqui muito feliz de te ver, rapaz. Você foi um homem que fez parte da minha vida, que conviveu comigo no meu cotidiano, nas minhas primeiros passos no Evangelho, que foi muito difícil, mas foi de grande aprendizado. E você é um grande irmão, um homem no coração enorme, de um carinho muito grande e que louva demais. Deus usa demais no louvor, na palavra. É uma benção. Lembra daqueles louvores lá que você louvava, da voz da verdade, que estrondava lá, e os mistérios eram fortes naquela igreja. Glória a Deus pela sua vida. Um abraço, um grande abraço para você, para sua família, para sua esposa, seus filhos que já estão grandes. Dou um abraço para o pastor Alexandre, que é um grande homem de Deus. Estou muito feliz por ver você aqui, justamente onde eu estou, no momento que eu estou contando um testemunho de convenção. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro neste momento pelo meu amado irmão Mateus, que o Senhor me concedeu o privilégio, Senhor, dele entrar nesta live, na segunda parte desse testemunho. Eu não sei o que ele está passando e o que ele tem passado, mas neste momento eu oro, Senhor, pela vida espiritual dele, pela vida sentimental, pela vida, Senhor, profissional. O Senhor é Deus, meu Deus, que vela pela palavra para cumprir. O Senhor falou para Jeremias capítulo 1, versículo 13, dizendo que vela pela tua palavra para que ela se cumpra. Quando o Senhor fala que vai fazer, ele faz. A palavra, segundo o profeta Isaías 55, versículo 11, ela não volta vazia, mas ela cumprirá o seu propósito pela qual foi enviada. Deus libera a palavra com um propósito e ela cumprirá seu propósito no tempo determinado. Então somente preciso entender que preciso ficar alinhado com a palavra. Preciso me manter alinhado com a vontade de Deus. Pai, fortaleça o teu servo. Dai graça na vida cotidiana, a vida espiritual, ministerial. Usa cada dia mais com poder e autoridade. Abençoa a vida, Senhor, do lar, a casa, a esposa, que tem um ministério glorioso. Vim por muitas vezes ela pregar, os dois pregaram, os dois louvarem. Meu Deus, passei a maior parte da minha vida com eles. Que o Senhor venha fortalecer este casal. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais este casal. Que o Senhor venha visitar as suas adversidades, as suas necessidades. Em nome do Senhor eu oro por todos aqueles,
meu Deus, testemunhas, meu Pai, oculares que fizeram parte desse momento da minha caminhada em Cristo. Senhor, muito aprendi com cada um deles. E hoje estou aqui, Senhor, porque o Senhor foi colocando de tempo em tempo pessoas determinadas, com propósito, com objetivo para auxiliar, Senhor, para ajudar, meu Pai, a chegar onde eu cheguei e a continuar caminhando nesta terra. Em nome de Jesus, rompe as barreiras. Em nome de Jesus, quebra laço. Eu oro neste momento pelos que estão passando o processo agora de conversão, que não está entendendo nada, Senhor, mas que o Senhor ainda está trabalhando. O teu Espírito já está tirando tudo aquilo que é do mundo, estabelecendo, meu Deus, os teus atributos, os frutos do Espírito dentro dele e dela. Tem muitos novos convertidos que não entendem agora. Tem muitos novos convertidos que não compreendem as Escrituras. Meu Deus, sofre com isso, porque isso é com tempo. Isso leva tempo, Senhor, não é do dia para a noite. É um processo contínuo. É um processo, meu Pai, progressivo, crescimento espiritual. Ele é semelhante ao crescimento de uma criança desde o seu nascimento, onde o cordão umbilical é cortado e aquela criança entra num novo ciclo de vida, onde ela vai crescer, desenvolver a sua estrutura e chegar, Senhor meu Deus, às fases, meu Pai, pré-adolescente, adolescente, rapaz, adulto, velho, e com o tempo, Senhor, vai vindo o amadurecimento, semelhantemente à vida espiritual. Eu oro por aqueles que estão confusos. Eu oro por aqueles que estão embaraçados. Eu oro por aqueles que lêem as Escrituras e ainda não entendem por causa do pouco tempo que está aí no Senhor. Que o Senhor venha abrir as suas mentes, dar entendimento, usar poderosamente. Aqueles que o Senhor fez tantas promessas como tem feito sobre a minha vida. Que o Senhor venha cumprir cada uma delas sobre ele e sobre ela. E que o Senhor venha fortalecer, Senhor, nesta caminhada, porque não é fácil a caminhada. A caminhada é a caminhada de renúncia. É a caminhada de dores. Tem perca, Senhor, na caminhada, tem sofrimento, tem perseguição, tem mal compreensão de muitos não compreendem o trabalhar do Senhor na nossa vida, e nos julga, nos condena, nos persegue, tenta impedir o propósito do Senhor na nossa vida. Isso é o homem limitado e pecador, Senhor. Assim, meu Deus, eu compreendo e entendo. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que neste momento ainda não conhecem a tua palavra, ou já ouviu, mas não entregou a vida para Jesus. Eu oro para que o Senhor faça uma grande obra na vida dele e na vida dela. Rompe as barreiras do inferno. Senhor, que haja salvação através desse testemunho, que teu nome venha a ser glorificado, exaltado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Meu amado Luiz, Deus abençoe. Fica na paz. Daqui a pouco estaremos juntos aí, louvando a Deus lá na sede do setor para a glória de Deus. Amém? Meu amado Mateus, mais uma vez, estou feliz em te ver. Feliz de você estar aqui comigo. Manda um abraço para os irmãos aí. E qualquer dia desses, nós vamos estar aparecendo aí, eu juntamente com minha esposa amada, a missionária Sônia, para nós tomar um café e glorificar o nome do Senhor. Eu tenho orado por essas oportunidades. Lembro de cada um de vocês nas minhas orações. Lembro de cada um de vocês, da participação que vocês tiveram nos meus piores momentos, entre aspas, que era o melhor momento, é o momento dos primeiros passos em Jesus, mas quando eu falo os piores momentos é por você não entender nada e por você, muitas vezes, não ter pessoa para auxiliar. Mas eu tive muitas pessoas, e você é uma das principais, que me auxiliou, que esteve comigo, que nos momentos de necessidade, de provação, estava ali abraçando, nós chorando junto. Pastor Júnior, grande homem de Deus, que teve uma grande participação também na minha vida, pastor Alexandre, pastor João, pastor Levildo, e todos os irmãos e irmãs da congregação. Que Deus abençoe. Eu tenho orado por todos vocês e continuarei orando pela graça e a misericórdia do Senhor. Um grande abraço para vocês todos que estão assistindo essa live. Um grande abraço para o irmão Luiz, Mateus, todos vocês que estão assistindo essa live. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?